Noite sangrenta em Altamira. Empresário é morto a tiros na frente da família. Delegado do caso diz que o crime pode ter sido vingança. Homem é espancado até a morte no bairro Paixão de Cristo. Mais uma briga entre estudantes cai nas redes sociais. Polícia Civil cumpre mandados de busca e apreensão na Câmara Municipal de Uruará. Esses e outros destaques agora no Cidade Livre, que já está no ar. Boa tarde. Um empresário foi morto a tiros na frente da família em uma floricultura na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes ontem à noite. O assassinato aconteceu nesta floricultura na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes. Segundo testemunhas, Renes Carlos Dias de Oliveira, de 33 anos, e a esposa estariam fazendo compras, quando um homem teria entrado armado no estabelecimento e alvejado o empresário. A vítima estava com um filho no braço. A criança não ficou ferida. O corpo de bombeiros foi acionado, mas Renes não resistiu aos ferimentos. Eu já presenciei a dona do estabelecimento desesperada com a criança na mão, e eu perguntei para ela o que tinha acontecido. Ela falou que só precisava de ajuda porque até então a vítima estava com o bebê no colo e o bebê estava muito assustado. E eu já entrei para dentro e fui ajudar ela, a acalentar a criança, a esposa, que estava muito desesperada. A motivação do crime ainda é desconhecida. Em busca de pistas, a Polícia Civil fez uma revista no carro do empresário, mas nada foi encontrado. Segundo testemunhas, o assassino não agiu sozinho. Outro homem pilotava a moto em que o criminoso fugiu. O dono falou que era 2, mas automaticamente eu só vi a moto saindo rapidamente quando eu cheguei. Não vi fisionomia de ninguém. A esposa e o filho foram levados para a delegacia. Ainda ontem, o delegado ouviu a companheira da vítima. Renes era natural de Tupiranga. O empresário era proprietário de uma farmácia aqui na Avenida Djalma Dutra. Não há informações se a vítima tinha passagem pela polícia ou se havia recebido alguma ameaça de morte. Cada dia a gente não se sabe mais para quem recorrer. Eu sou professora, acabei de sair do meu trabalho, vim aqui apenas comprar uma rosa do deserto, chego e me deparo com uma situação dessa. E hoje pela manhã, o delegado do caso falou das investigações desse crime. Ele ouviu testemunhas do caso e também familiares da vítima. O delegado do caso passou a noite ouvindo depoimentos de testemunhas do crime e também de familiares da vítima. Renes Carlos, de 32 anos, segundo a polícia, tinha passagens pela delegacia e, de acordo com o delegado, pode ter sido vítima de uma vingança. A gente já tem um suspeito, vamos representar pela prisão deles e prendê-los o mais rápido possível. Vingança, Foi vingança. Foi apurado que, na verdade, ele foi executado por 2 indivíduos, ele já tinha um histórico de antecedentes criminais, E em decorrência disso, a gente tem alguns suspeitos e nós vamos apurar, identificá-los e prendê-los o mais rápido possível. Você falou de vingança, que tipo de vingança que seria? Vingança em decorrência, do passado, do histórico que ele tem, tá bom? De outros crimes? De outros crimes. Sim, os depoimentos são importantes, claro, as testemunhas, que nós ouvimos lá no local e tudo mais, tudo isso é de grande relevância para a gente identificar os criminosos. E foi uma apuração rápida. Rápida, mas ainda continua. A polícia recolheu imagens da câmara interna da floricultura e já tem informações sobre o suspeito que efetuou os disparos contra a vítima. O corpo do empresário já foi liberado pelo IML e deve seguir ainda hoje para a cidade de São José do Araguaia, aqui no Pará, onde mora a família. E mais uma morte foi registrada ontem à noite aqui em Altamira. Um homem foi espancado até a morte no bairro Paixão de Cristo. Ele teve a cabeça esmagada com uma barra de ferro. O acusado foi alvejado com tiros por um popular no momento em que espancava a vítima. Ele foi preso depois de dar entrada em um hospital. O desespero de familiares de Vanderlei de Jesus Barros de Limados. O homem foi brutalmente assassinado. O crime foi na noite desta quinta-feira no bairro Paixão de Cristo. A vítima teve o crânio esmagado ao ser golpeado por várias vezes com esta barra de ferro. O acusado foi preso. Railson de Souza Conrado, de 20 anos, que confessou o crime. Ele já foi réu confesso,
né, ele confessou que fez mesmo para matar, uma vez que o seu algoz, né, ele costuma já, quanto mais já na prática já de desordem lá na área, em todos os bares que ele se envolvia lá, ele fazia, né, cometia desordem. Só que o que ocorre é que, né, nessa prática aí, né, não tem como, né, tem que ter um culpado, e esse culpado ele confessou, né, ele vai responder pelo seu ato, né, a gente está só esperando aí a equipe médica decidir o que vai ser feito, uma vez que ele foi atingido, né, com disparo de arma caseira, né, nas costas, e ele vai passar por um procedimento cirúrgico e a gente vai ficar custodiando mesmo. Railson foi preso enquanto era atendido no hospital do Mutirão. Ele foi atingido por disparos de armas de fogo. Durante a agressão à vítima, um morador do bairro teria presenciado a cena e teria disparado tiros contra o agressor. Ele deu entrada aqui no hospital, né, com essas perfurações, né, lá tudo indica é que lá no momento, né, da ação, outra pessoa pode ter atingido. O acusado relatou à polícia que havia desavença antiga com a vítima. Eles tinham uma certa desavença. A Polícia Civil acompanhou o caso. Peritos trabalharam no local do crime e removeram o corpo da vítima. Após receber alta do hospital, o acusado será encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil e, posteriormente, para o Centro de Recuperação de Altamira. E veja a seguir, mais uma briga entre estudantes de Altamira cai nas redes sociais. Polícia Civil cumpre mandados de busca e apreensão na Câmara Municipal de Uruará. Habeas corpus coletivo para mães prisioneiras pode beneficiar internas paraenses. Pela terceira vez este ano, estudantes foram flagradas brigando em frente a uma escola pública. Novamente, o caso envolveu alunas do ensino médio e repercutiu nas redes sociais. Como em todos os outros casos, a confusão foi marcada pelas redes sociais, usando um aplicativo de celular. Assim que a briga estava marcada, os estudantes começaram a espalhar a notícia pelo Facebook, WhatsApp, e aí foi fácil. Na hora do encontro, a confusão começou. A confusão aconteceu no centro da cidade, na esquina do prédio onde as duas meninas estudam. Não é possível precisar o horário da confusão, mas pela quantidade de estudantes uniformizados no local, a briga pode ter sido marcada para acontecer após o término das aulas. No vídeo, as estudantes estão de uniformes. A escola de ensino médio é tradicional, da Irce Pedrosa, uma das mais antigas da cidade. Centenas de estudantes aparecem ao redor das meninas, que conversam e poucos segundos depois começam as agressões. A briga entre as duas estudantes leva cerca de 2 minutos. Depois de vários empurrões e puxões de cabelo, as duas são separadas. Elas ainda gritam e se ofendem bastante, mas o grupo mantém a decisão de separar e segue cada uma para um lado. Após mais um confronto entre estudantes aqui em Altamira, nossa equipe veio até a direção da Secretaria de Educação no município. A ideia é entender por que, apesar desses confrontos serem agendados e divulgados nas redes sociais, as coordenações pedagógicas não conseguem evitar. Todas as escolas têm um regimento interno, né, que esse regimento interno todo ano ele é trabalhado, é rediscutido no projeto político-pedagógico da escola. Então, na realidade, são feitas ocorrências, chamados os pais desses jovens, né, que são menores de idade, e pode ser dada uma punição, como a suspensão, e até chegar a uma transferência, né, transferência para outro estabelecimento de ensino e até mesmo a expulsão do aluno. De acordo com a URI, uma reunião envolvendo escolas, Conselho Tutelar e Polícia Militar será agendada para discutir a segurança nesses espaços e a proteção dos próprios alunos. Nós vamos ter uma reunião com todos os diretores, com a Polícia Militar, Conselho Tutelar, todos os órgãos de segurança, para também minimizar não só essas brigas constantes que acontecem através das redes sociais, como também a questão da segurança pública no entorno da escola. A manhã desta quinta-feira foi agitada no município de Uruará. Isso porque a Polícia Civil esteve na Câmara Municipal verificando documentos e apreendendo computadores. A operação aconteceu em cumprimento a um mandado judicial. A movimentação de policiais civis foi grande na cidade e chamou a atenção da população. Em frente à Câmara Municipal, veículos oficiais eram abarrotados de documentos e computadores.
O mandado de busca e apreensão previa a avaliação de documentos e a apreensão de equipamentos eletrônicos pertencentes à Câmara Municipal de Vereadores. Após uma denúncia encaminhada ao Ministério Público do Estado, a Polícia Civil passou a investigar os parlamentares e, com a instauração do inquérito, a operação foi deflagrada. Nós tivemos aí no mês passado informações, denúncias que chegaram tanto ao Ministério Público quanto aqui à Polícia, sobre informações do reajuste ocorrido nos vencimentos dos vereadores de Uruará. Segundo a denúncia, esse reajuste não seguiu os trâmites legais. Então, desta forma, nós instauramos um inquérito para apurar, né, esse reajuste que se iniciou no ano de 2017 e hoje nós fizemos, com autorização judicial, uma busca na Câmara para procurar documentos, né, relativos a esse suposto aprovação dessa resolução que reajustou esse vencimento. Fizemos a apreensão de alguns computadores para análise, né, desses documentos, das datas que foram feitos esses documentos. Com base no inquérito, a polícia busca a comprovação oficial de que o reajuste não foi um acordo político para favorecer grupos dentro da Câmara. Foi acompanhado também pelo Ministério Público para apurar realmente se esse reajuste concedido aos vereadores de Uruará, sendo que o salário, a remuneração deles na legislatura anterior era cerca de 4 mil e poucos reais, e na nossa nova legislatura o salário foi para 7 mil e pouco. A questão que nós buscamos aí é verificar se os procedimentos adotados para aprovação dessa resolução foram seguidos de forma legal. Então esse foi o objetivo da operação. Continuamos agora com as diligências, né, realizando mais oitivas de pessoas testemunhas, para no final chegarmos aí a verificação se houve ou não uma ilegalidade. A operação não se encerra com o cumprimento dos mandados de busca e apreensão na Câmara Municipal de Vereadores em Uruará. De acordo com a polícia, as diligências e oitivas continuam até que todas as pessoas envolvidas no caso sejam ouvidas. Durante a operação em Uruará, a polícia não deu detalhes sobre a participação de cada vereador. Nos últimos anos, o município de Uruará foi tema de várias denúncias envolvendo corrupção no Poder Executivo e Legislativo. O ex-prefeito do município, Everton Moreira, conhecido como Banha, foi alvo de operações do GAECO, que investigaram desvio de recursos na saúde, educação, convênios e até na merenda escolar. Uma decisão tomada pelo STF chamou a atenção de todo o país para uma situação degradante e que fere os direitos individuais e a dignidade da pessoa humana. O Supremo decidiu conceder o habeas corpus coletivo para internas, grávidas ou lactantes em todo o país. Essa imagem chocou a opinião pública e escancarou um problema nacional. Mulheres presas ao lado de crianças recém-nascidas, ocupando celas sem nenhuma condição de higiene e conforto para essas crianças. Esse caso aconteceu em São Paulo. Durante um final de semana, essa mulher foi detida em casa, na companhia de um homem, acusada de tráfico. Ela foi detida e o detalhe é que ela estava grávida de 9 meses e assim que entrou na delegacia, começou a sentir as contrações. Daí para frente, o que se viu foi uma enxurrada de decisões que não levaram em consideração o estado físico dessa mulher e a saúde da criança que nasceu nessas condições. Em uma reportagem denúncia feita pela Folha de São Paulo, em parceria com a Pastoral Carcerária, a jornalista mostrou o desrespeito do sistema prisional brasileiro com acordos internacionais de respeito aos direitos humanos. Existe uma resolução da ONU que proíbe qualquer tipo de contenção antes, durante e depois do parto. E o Brasil é signatário dessa resolução, porque não existe momento mais vulnerável na vida de uma mulher do que o momento do parto. Ano passado, uma reportagem da Folha mostrou que mulheres grávidas que estavam presas em penitenciárias do Estado estavam dando à luz algemadas. A denúncia foi da Pastoral Carcerária, nós recebemos pelo menos 6 denúncias e, na época, a Secretaria de Administração Penitenciária negou e disse que muitas vezes essa é uma atitude dos médicos que pedem para que essas presas sejam algemadas por questão de segurança. Casos como estes são mais comuns do que se imagina, mas apesar das denúncias da igreja, da imprensa e das famílias das internas, pouca coisa foi feita para resolver a situação até agora. Com a divulgação do caso da jovem Jéssica Monteiro, de 24 anos, que deu à luz e 6 horas após o parto já estava em um colchão no chão, dentro de uma cela em uma delegacia, o Supremo Tribunal Federal resolveu agir. Primeiramente, esse HC decorreu de uma
de um HC coletivo interposto pela Defensoria Pública. E a OAB, ela entende exatamente isso, que essa decisão ela vem consagrando a tendência da dignidade da pessoa humana, uma tendência humanitária da Constituição Federal. Então ela materializa exatamente isso, a OAB entende exatamente isso, que essa decisão ela decorre dessa tendência humanitária da Constituição Federal. No Pará, 21 mulheres em prisão provisória estão grávidas ou em período de amamentação e podem receber o habeas corpus para que tenham o direito de ficar em prisão domiciliar para cuidar dos filhos, até que tenham o seu caso julgado. Enquanto isso, temas como superlotação, precariedade dos presídios, entre outras demandas, continuam em pauta, mas sem destaque por parte dos governos. Tem o Conselho Penitenciário, que em conjunto com o Conselho de Direitos Humanos faz anualmente vistoria desses presídios e após prepara um relatório e entrega à Secretaria Estadual de Segurança Pública. Providências inúmeras já foram solicitadas, inclusive a questão dos presídios, a superlotação já foi objeto até de ação civil pública, em que a advocacia, a OAB, participa como assistente litisconsorcial do Ministério Público. O levantamento mais recente feito pelo CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, aponta que 622 mulheres presas em todo o país estavam grávidas ou amamentando até o final de dezembro de 2017. A decisão tomada pelo STF ainda abrange as adolescentes que foram apreendidas e as mães de filhos com deficiência. Os juízes de primeira instância em todo o país têm 60 dias para cumprir as determinações do Supremo. No caso de Altamira, onde as internas são levadas para a capital do estado por falta de presídios femininos na região, o caso é ainda mais complicado e urgente, afirma a OAB. A única via é pedir a revogação da prisão preventiva, ressaltando que o juiz ou a juíza, o tribunal, pode revogar de ofício também a prisão preventiva e, se preenchidos os requisitos, aplicar uma prisão domiciliar. E quando nós observamos e analisamos especificamente o caso de Altamira, o que acontece? Elas vão para a região metropolitana, as mulheres presas, além de dificultar, de retirar essa mãe do convívio familiar, dificulta inclusive até o exercício do direito de defesa, porque muitas dessas mães, dessas mulheres, são pobres no sentido da lei e não têm condições de arcar com despesas processuais. E a Defensoria, infelizmente, não tem ainda um corpo humano suficiente de profissionais que possam abranger toda essa demanda. Apesar de toda a comoção da opinião pública, a justiça é bem clara. Toda mulher presa tem um processo criminal que precisa ser analisado individualmente. E apesar do habeas corpus ter sido coletivo, o juiz pode ou não conceder a prisão domiciliar. A Superintendência do Sistema Prisional Paraense afirma que mantém equipes multidisciplinares para atender essas mulheres e acompanhar o processo de amamentação e cuidado das crianças dentro dos presídios. Além de se manterem distantes de outras internas, essas presas também recebem assistência social e contam com berçários. E a seguir, a PAI inaugura ateliê de capacitação e geração de renda para alunos da instituição. E você vai conferir a programação da igreja para este fim de semana. A PAI inaugurou ontem o ateliê Tulipa. O espaço é resultado de um esforço coletivo para a geração de renda, inclusão e capacitação das adolescentes e mulheres atendidas pela instituição. A cerimônia de inauguração foi marcada pela bênção do espaço, dada pelo bispo do Xingu. O significado da flor tulipa, quando você oferece uma flor tulipa a alguém, uma flor vermelha, você oferece o amor por toda a vida. O amor eterno, o amor perfeito, mesmo que morra, a essência renasce, então nunca acaba. Linhas, máquinas de costura, equipamentos para estampas em camisetas e canecas. Aqui no Ateliê Tulipa está tudo pronto para o início dos trabalhos. O espaço é a concretização de um sonho, um passo a mais dado pelo projeto Tulipas. A inauguração do ateliê contou com a participação de pais, alunos
e apoiadores. Inaugurar o Tulipa Atelier para a gente é uma alegria sem tamanho, né? A gente sabe que aqui a gente vai começar a dar o primeiro passo para mostrar para a sociedade o quanto as nossas meninas com deficiências precisam ser reconhecidas, valorizadas, né? E acreditar que a capacidade delas, elas têm. O momento foi de alegria, gratidão e oração. O bispo do Xingu abençoou o local e aspergiu água benta sobre os equipamentos e sobre os participantes. Hoje, ao abençoar este projeto Tulipa, nós desejamos sucesso, porque é um projeto que traz dignidade para as jovens especiais. E é bonito que foi na data de hoje, Dia Internacional da Mulher, onde mulheres perseverantes, que amam, que se preocupam com o próximo, fazem obras como essa. O projeto Tulipas iniciou em agosto de 2017 com o objetivo de atender adolescentes e mulheres da APAE que, por causa da deficiência, possuíam dificuldades no acesso a serviços públicos, como na área da saúde. Mas era preciso mais. Foi então que surgiu a ideia de profissionalizar as alunas assistidas pela APAE através do ateliê. O projeto é sustentado por recursos do Fundo do Direito da Criança e do Adolescente e conta com a participação direta dos pais e dos alunos. A ideia é que este seja muito mais que um espaço de aprendizagem, seja um local de geração de renda, um lugar onde as meninas e mulheres assistidas pelo projeto possam demonstrar o potencial do seu trabalho. A gente sabe que projeto ele tem início e tem fim, né? Para que eu falo para os editais que a gente participa, e a gente quer que esse projeto não se acabe, né? A gente vai entregar para a sociedade todo o produto que é feito a partir desse encontro dessas meninas. As alunas receberão capacitação para os trabalhos no ateliê, diante da inauguração de um sonho com um significado muito especial, emoção. Vocês sabem que eu sou mãe da Mariana, ela está lá fora, e partiu dela toda essa inspiração. Quantas mães que têm filhas com deficiência têm a mesma preocupação? E nós nos reunimos na APAE, algumas mães, e eu conversei com elas e saí bem mais preocupada. E pedindo a Deus que me desse uma luz. A gente se sentia sozinha, não tinha amigos para conversar. E o mais a minha alegria é estar junto com os amigos apaianos. Aí eu não sei costurar, né? Mas se Deus quiser, com fé em Deus, eu vou aprender. Você também vai ser uma profissional. Vou ser profissional e ajudar quem precisa. Também fico emocionado de ver a luta destas mulheres em favor da vida. A vida ela tem a sua importância, não importa como a situação em que a pessoa esteja. É sempre defender a vida. E a mulher entende isso e é capaz de fazer investimento como elas fizeram aqui neste projeto, que vão atrás das instituições e conseguem. Orai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Pai dignifica tudo, ó. Amizade, amor, união com os amigos. Começa neste sábado a catequese da Igreja Perpétuo Socorro com uma missa especial às 15h na igreja. E a coordenação da catequese da Catedral continua fazendo missão pelo bairro e também abriu inscrições para crianças e adultos que queiram ingressar na catequese. As inscrições ocorrerão no sábado, lá no Centro João 23 e também depois das missas de domingo na igreja. E continuam também as vias sacras internas nas igrejas, até a Semana Santa. Vamos conferir então a agenda. Na Catedral tem adoração ao Santíssimo hoje às 18 horas e via sacra interna às 19 horas. No domingo acontece missa às 8 e às 19h45. Na Igreja Perpétuo Socorro tem via sacra interna hoje às 19h30. No domingo acontece missa às 8 e às 19h30. Na Paróquia Imaculada Conceição haverá via sacra interna hoje às 19 horas e no domingo acontece missa às 8 e às 19 horas. Na comunidade Santa Isabel do RUC Jatobá tem adoração ao Santíssimo hoje às 18 horas. Na comunidade São Miguel Arcanjo do RUC Laranjeiras, precisamente na casa do seu Ailton, tem missa hoje às 19h30.
No Santuário de Nazaré, via sacra pelas casas das famílias vizinhas da igreja, hoje às 19 horas. E no sábado, missa às 19h30. No sábado, tem missa também na comunidade Santa Ana, às 17 horas, e na Santa Clara, às 19h30. E no domingo, haverá missa na São Lázaro, às 8h30, na São João Batista do Huck Casa Nova, às 10 horas, na São Francisco do bairro Boa Esperança, às 17 horas, e na São Francisco do bairro Uirapuru, às 18 horas. O Cidade Livre fica por aqui, só lembrando que nossa reprise é às 19 horas. Um ótimo fim de semana para você.